Pedir mais uma vez aos irmãos que abram a Escritura Sagrada no livro de Números, capítulo número 18. Irmãos, fazendo aqui algumas colocações em Números capítulo 18. Percebam, diferentemente do que você encontra nos outros textos, dos outros capítulos, o texto ele diretamente não se direciona a Moisés, mas se você observar aí, você vai ver que o texto se direciona primeiramente a Arão, o sacerdote. A temática do capítulo 18 é o Senhor falar aos sacerdotes. Muitos crentes poderiam dizer o seguinte: mas pastor, o que é que o capítulo 18 tem a ver com minha vida? Porque esses ofícios que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não são mais ordenanças de Deus para a sua igreja, para o seu povo, de tal sorte que esses mesmos ofícios eles são substituídos. Por exemplo, se você na Antiga Aliança via o sacerdote e também via diretamente ao levita, e inequivocadamente o sacerdote era levita, e ainda você tinha um outro personagem superior ao sacerdote, que era responsável ainda junto à tenda da congregação, que aqui é o caso de Números, você ter um personagem do sumo sacerdote, que era responsável pela expiação que era feita diante de Deus, e pela limpeza e entrada no Santo dos Santos. Esses ofícios parecem que não fazem mais nenhum sentido para a igreja de Cristo hoje. Então o crente poderia dizer assim: o que o capítulo 18 do livro de Números tem a ver comigo? Eu queria que vocês percebessem que o capítulo 18 do livro de Números fala diretamente conosco. E veja, não tem essa minha palavra como uma forma grossa de entender o texto, ou uma forma grossa de esquivar dele. Se alguém pudesse argumentar dizendo assim: se o capítulo 18 não falar conosco, veja, se ele não tivesse nenhum propósito para a igreja de Cristo, uma coisa era certa, era dada como certa: ele não estaria na Escritura, ele não estaria aqui, ele seria removido. Nós não teríamos, por exemplo, esse capítulo 18, as suas palavras, mas no lugar dele nós teríamos uma outra informação, ou teríamos a informação do capítulo 19. Mas se ele está aqui na Escritura, entenda, é porque ele tem sentido para a igreja de Cristo. Mas primeiramente, como é que nós podemos entender o capítulo 18? Percebeu só uma coisa, irmãos? Na nova dispensação, no novo pacto, esse que nós vivemos agora, Cristo, quando nos salvou, Ele nos formou, entenda, e nos formou e forjou uma sociedade de sacerdotes. Todos nós que aqui estamos somos, portanto, por causa do mérito e da morte expiatória de Cristo, uma sociedade de sacerdotes. E sendo nós agora uma sociedade de sacerdotes, perceba que os princípios evocados aqui no texto se direcionam claramente a nós, a igreja, ao povo do Senhor. Então era essa a segunda coisa que eu gostaria de destacar. A terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui no texto é a filosofia que está por trás dele e a informação que o Senhor nos dá neste princípio. Observem atentamente aí, irmãos, o verso de número 20. O verso de número 20 é a filosofia que Deus coloca para a sua igreja e para o seu povo, quando diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra
herança nenhuma terás. Veja, nós acabamos agora há pouco de cantar o Salmo 119. E eu gostaria que você não fizesse uma mudança na escritura de página, mas veja, pega o boletim no Salmo 119 e observe com atenção aí o verso 14. O verso 14 do Salmo 119b, que está aí no boletim, diz assim: mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti, me alegrarei na tua lei bem mais. Agora, olha a informação última que temos aí: do que em ricas possessões sem fim. O que é que o texto está dizendo? Que a alegria do cristão não está na riqueza que incontavelmente ele possa possuir. Veja, um crente, um cristão, ainda que ele possua uma riqueza muito grande, pela qual ele não pode contar, mesmo assim a sua alegria não está no que possui. A sua alegria está, portanto, na lei do Senhor. Veja o princípio que está aqui no verso 20, irmãos, do livro de Números, do capítulo 18. Ele diz assim: na sua terra herança nenhuma terás. Não é que o povo não tivesse nada, mas é que, ainda que o povo tivesse alguma coisa, a confiança do povo não estava no que possuía. Perceba, você pode possuir um bem muito valioso. Chega com um trabalhador e pergunta para ele qual o maior bem que ele possui. Se você perguntar isso para um professor, talvez um dos maiores bens que um professor possua é um quadro negro, porque lá no quadro negro ele coloca todo o seu conhecimento para que os seus alunos, os seus discípulos possam, portanto, adquirir conhecimento. Chega para um caminhoneiro e pergunta para ele qual o maior bem que ele possua. Ele vai dizer assim: é o meu caminhão, porque nele eu trago o pão para a minha casa, o pão para o meu lar. Chegue para alguém da saúde e talvez pergunte para ele qual o maior bem que você possua. Ora, de tantas coisas que ele possua para aferir a saúde de alguém, talvez um instrumento como alguma coisa que possa aferir a pressão, ou aferir o pulso, ou aferir qualquer outra coisa, pode ser um bem que alguém da área de saúde possua, e ele carrega aquilo como algo que simboliza a sua profissão. Chega para um trabalhador do campo e pergunta para ele qual o maior bem, e talvez ele diga assim: a minha enxada, aquilo que eu uso para lavrar a terra. É claro que ele possui a terra, que tem um valor muito maior do que a sua enxada, mas ele vai falar da sua habilidade, é por isso que ele vai atrelar essa enxada. Veja, aquele instrumento do campo, porque é com aquele instrumento que ele coloca o pão dentro da sua casa. Irmãos, o texto aqui não está nos dizendo que o povo não possuísse nada. Às vezes nós temos a nossa casa e dizemos assim: a minha casa é um bem que eu tenho, porque eu conquistei com muito esforço, com muito suor, e eu velo e eu prezo por ela. Mas veja, Deus estava ensinando a nação dos sacerdotes, ao povo de Israel, que ainda que eles possuíssem alguma coisa, não seria aquele objeto que lhes daria alegria, que lhes daria esperança, e que faria com que eles fossem um povo confiante. Mas, no entanto, o verso 20 nos ensina algo ainda maior. Ele diz assim: e no meio deles não terás parte alguma. Aí Deus diz assim: eu sou a tua recompensa, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então veja, todo o capítulo 18 vai girar em torno disso. Deus avisando ao povo que a herança do povo não são os bens, mas a herança do povo é o Senhor. É o Senhor. Veja, então esse capítulo 18, ele tem algo claro e evidente para ensinar a igreja. E nós vamos aprender aqui nesta manhã, irmãos, que a nossa confiança, e aí eu vou parafrasear o salmista, né? Ela não deve e nunca deve se encontrar, não está
e não deve estar nem carros, nem cavalos, nem cavaleiros e nem príncipes. A nossa confiança, a nossa herança, a nossa esperança, ela deve estar tão somente no Senhor. Aprendam com as palavras de Cristo. Se a gente passa a confiar no vil metal, no ouro e na prata, Cristo diz assim: passarão os céus e a terra. Lembre, tudo que temos sobre as nossas vistas e sobre o domínio de nossas mãos, tudo isso é completamente passageiro. É por isso que o cristão, ele é chamado para confiar no Senhor e depositar no Senhor toda a sua esperança. Então, a filosofia do capítulo 18, portanto, ela está de forma resumida posta aí no verso de número 20. E antes de ir aqui diretamente para o texto, irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que esse texto ele pode ser melhor entendido por nós, como é que ele se divide então. Então percebam só, irmãos, nesse texto aqui nós temos aqui 4 informações ou 4 partes que elas podem ser plenamente colocadas diante de nós para o nosso melhor entendimento. Percebam, a primeira parte do texto, irmãos, vai do verso de número 1 ao verso de número 7. Entenda, nesse texto aqui, Deus está falando diretamente aos sacerdotes sobre o que eles são e o que devem fazer diante do Senhor, diante da tenda da congregação. Então a primeira parte aqui vai do verso 1 ao verso de número 7. A segunda parte começa com a mesma expressão pactual: disse mais o Senhor a Arão, verso de número 8. Veja, nessa segunda parte aqui, o Senhor mostrando como ele, além de se revelar aos sacerdotes, ele exige dos sacerdotes que a forma como eles devem trabalhar perante o Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo para os seus filhos como eles devem proceder diante da sua presença. E interessante é que esse tipo de informação, ele se torna uma prática cristã. Nós já estudamos aqui na igreja o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, e você sabe que logo depois da primeira parte de ambos os catecismos, você entra numa segunda parte que nos ensina o que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós? A primeira parte, ele se revela a nós, ele nos diz quem é, e ele vai usar um instrumento para isso, que é a sua palavra. Mas na segunda parte, ele vai nos informar o que ele requer de cada um dos crentes. E não seria diferente aqui no texto, irmãos. Na segunda parte textual aqui, nós vamos ver o que é que Deus requer dos sacerdotes. O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de nós? Perceba, irmãos, do verso 8 ao verso de número 10, nós temos Deus requerendo trabalho do sacerdote. No verso número 11, irmãos, ao verso de número 19, nós temos aqui a terceira parte do texto. É Deus dando ainda mais algumas informações de como eles deveriam prestar culto ao Senhor. Nessa terceira parte do texto, depois de Deus trabalhar pessoalmente com eles, Deus vai trabalhar publicamente com eles. Nesse trabalho público, irmãos, Deus ensina aos sacerdotes que aquilo que eles fazem no privado, eles devem fazer no público. Em outras palavras, os sacerdotes não poderiam viver em dubiedade de vida. E o que é uma vida dúbia? Infelizmente, muitos crentes ousadamente conseguem viver diante de Deus. Percebam, uma é a vida que eles vivem fora da adoração, e a outra é a vida que eles vivem na adoração. Deus irá combater isso, exigindo que os sacerdotes não tenham vida dúbia, mas tenham vida única. Do crente é exigido isso. Você não pode ter uma vida dúbia,
Uma vida que você vive lá fora de uma forma, uma vida que você vive aqui dentro de outra forma. A expressão máxima da glória de Deus exige de nós que, assim como vivemos aqui, nesse momento, o aqui é nesse momento de culto, nós possamos viver também lá fora. Afinal de contas, a nossa vida com Deus, perante Deus, corandel, perante Deus, exprime muito bem a vida que vivemos, ou deve exprimir muito bem a vida que vivemos, ou deveremos viver diante dos homens. Viver para Deus faz com que a gente viva bem perante os homens. Aqui, mas quando eu chegar nessa parte número 3, irmãos, eu quero que vocês percebam algo. É que não há a mínima possibilidade de alguém que não vive bem diante dos homens viver bem diante de Deus. Se alguém não vive bem diante dos homens, é impossível que viva bem diante de Deus. Alguém que vive bem diante de Deus necessariamente viverá bem diante dos homens. Nós vamos aprender isso também. E a quarta parte, irmãos, verso de número 20 ao verso de número 32. Veja, nessa quarta parte, poderia ser muito bem dividida também em 2 sessões, mas aqui eu trabalharei apenas em uma. Veja, na quarta parte, o Senhor, portanto, dará as últimas informações de como esses sacerdotes, de como essa nação deveria viver na terra que Deus lhe dá. Verso 20 ao verso 32. Poderia ser dividida ainda em 2 partes, porque você tem no verso número 25 a expressão pactual: e falou o Senhor a Moisés dizendo. Mas nesse caso aqui nós vamos trabalhar do verso número 20 ao verso número 32. Portanto, as 4 partes aí estão colocadas diante dos irmãos. Verso 1 ao verso 7, verso 8 ao verso 10, verso 11 ao verso 19, verso 20 ao verso de número 32. Verso 1 ao verso 7. O que é que o Senhor exige do seu povo? Aqui, exige da nação dos sacerdotes da tribo de Levi. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, ou seja, o pecado do povo. E tu e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Então veja, era a responsabilidade dos levitas apresentarem diante do Senhor. Ele usa a expressão levar, pode ser traduzido também por apresentar, o pecado do povo e o pecado deles. Percebam que nós estamos aqui diante de sacerdotes que pecam, sacerdotes que pecam, sacerdotes que violavam a lei de Deus. Ora, nós sabemos desde os nossos primeiros passos na fé que todos nós somos constituídos, por causa de Adão e Eva, os nossos pais, como pecadores. E agora, veja, por sermos pecadores, nós trazemos um grande mal sobre nós. É que o pecado que praticamos nos aparta de Deus. Mas perceba, assim como o pecado que praticamos nos aparta de Deus, as Escrituras também nos afirmam que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Se o pecado nos aparta de Deus, a nossa confissão, que é levar os pecados diante do Senhor, nos aproxima dele. Aquilo que poderia nos fazer nos apartar de Deus, veja, por Cristo nos chama a nos aproximar do Senhor. Alguém pode dizer assim: eu não buscarei a Deus porque eu sou um pecador. Nós poderíamos dizer e pensar como cristãos: porque eu sou pecador, então eu vou buscar a Deus, porque somente Ele pode me perdoar. Veja, e minha vida não corre risco, porque justamente o Senhor pode me perdoar. Irmãos, nós aprendemos na Escritura Sagrada que Deus perdoa os nossos pecados, mas se em Cristo
nós os confessarmos. Se pecarmos e na nossa arrogância de vida não quisermos levá-los diante do Senhor, certamente nós padeceremos ou morreremos com Ele. Então veja, Deus estipula uma obrigação aos sacerdotes, é que os seus pecados e o pecado do povo deveriam ser apresentados diante do Senhor. Na continuação do texto, você lê também: também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação e todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegue a vós. Veja, aqui no verso 2 ao verso 4, o Senhor agora dá uma segunda obrigação a Arão e a seus filhos. A obrigação é de que Arão coordenaria todo o ministério sacerdotal. Seria o sacerdote-chefe, o sacerdote-mor, o sumo sacerdote. E todos os outros estariam, portanto, aptos para trabalharem diante da tenda do testemunho. Percebam aqui que entre o povo de Deus, para que o serviço de culto ao Senhor seja ideologicamente e plenamente bem realizado, Deus estipula liderança e liderança com obrigações. Em outras palavras, irmãos, a igreja de Cristo ela não deve ser uma balbúrdia, ela não deve expressar confusão, mas ela deve expressar ordem. E para isso Deus constituiu Arão diante de toda a tribo de Levi. Era ele que coordenaria as ações daquele povo. E eram aqueles sacerdotes, por sua ordem, que se apresentariam para cultuarem ao Senhor diante da tenda, trazendo consigo todos os delitos, pecados do povo, bem como os seus. Afinal de contas, irmãos, se eles não fizessem isso, o culto não poderia ser realizado. E veja como isso aqui é claro no texto, quando ele diz assim: porque o estranho não se chegará a vós. Nós já vimos aqui várias vezes, por algumas pregações, que estranho aqui se refere àquele que não conhece a Deus, e porque não conhece a Deus, não tem os seus pecados confessados. Significa dizer, irmão, se o povo não pedisse perdão pelo pecado praticado, perceba, o culto não poderia ser realizado. Como é que você vai se apresentar diante de Deus sendo pecador e não apresenta o seu pedido de perdão? Já se perguntou por que Cristo recebe o nosso culto? Por que Deus recebe o nosso culto? O motivo é porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, Cristo já tem apresentado os nossos pecados. Cristo já tem apresentado as nossas falhas, os nossos crimes, os nossos delitos. Se não fosse isso, perceba só, irmãos, o nosso culto, ele não seria recebido. Mas antes nós seríamos atestados como arrogantes, homens e mulheres que se apresentam diante de Deus, mas que não têm os seus pecados confessados. Como é que Deus poderia nos ouvir?
Com que tristeza se apresentou Isaías diante de si mesmo, quando disse assim: os meus olhos viram a Deus, os meus olhos viram o Rei. E qual foi a expressão que ele diz? Eu vou morrer. E qual o motivo que ele pensa, que ele conclui que vai morrer? Ele diz assim: porque eu sou pecador, porque eu tenho pecado contra Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou pecador e o povo no qual eu vivo também é pecador. E porque eu sou pecador e os meus olhos viram a Deus, portanto eu vou morrer. Aí você se pergunta: por que você não é eliminado quando você se achega diante de Deus? Por causa dessa promessa, irmãos. Porque os nossos pecados são levados diante do Senhor. Aí você tem todo um ato litúrgico que cobre isso. O culto, você se apresenta diante de Deus porque Deus lhe faz uma convocação. Mas porque Deus lhe fez uma convocação e você vai se apresentar diante dele, a sua primeira petição é: Senhor, perdoe os meus pecados. Eu quero me apresentar diante de ti mais vivo e não morto. Então, Senhor, perdoe os meus pecados. E veja, e as demais obrigações, verso 6 e verso 7, e assim: e eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Então Deus colocou aqui estes homens para servirem no santuário. Duas objeções claras nós temos em relação ao nosso culto. Primeiramente, nós vemos aqui que Deus chama a sua liderança. Entenda que a palavra chamar, semelhante a qualificar e capacitar. Deus requer analfabetos na sua obra, Ele chama analfabetos para a sua obra, com o mesmo rigor que Ele chama o douto, aquele que tem amplo conhecimento, bem como Ele chama aqueles que têm conhecimento parco, pouco. Mas entendam, por esse ato de chamar, não significa dizer que aquele que tem pouco conhecimento e aquele que tem muito conhecimento acerca de outras coisas ficarão isentos de conhecerem a Ele, a Deus plenamente. Ora, por meio da sua palavra, Deus irá qualificá-los, semelhante modo como Ele fez com a tribo dos levitas. Deus, portanto, qualifica a sua liderança. A liderança da casa de Deus, entenda, não mais é leiga, mas é uma liderança própria, uma liderança qualificada. Pense só, irmãos. Eu confio acreditando que nenhum de vocês iriam se consultar com alguém para tratar de uma enfermidade que não tivesse titularidade ou autoridade para tratar com sua saúde. Você não vai no homem da esquina. Veja, ainda que ele tenha riqueza, fortuna, alguma coisa, ainda que ele saiba muito sobre muitas coisas, mas você não vai no homem da esquina e dizer assim: você pode me consultar, dizer o que eu devo tomar, o que eu devo fazer, e mais, você pode fazer uma cirurgia em mim. Claramente você não faz isso. Você vai procurar uma pessoa qualificada, que estudou, que sabe do que irá fazer com você, porque você tem apreço pelo seu corpo. Esse mesmo apreço que você tem pelo seu corpo, que na hora da enfermidade você procura um médico, é o mesmo apreço que você deve ter pela sua alma, que na hora certa você deve procurar alguém qualificado. Alguém qualificado. E quem é esse homem qualificado? Aquele que é chamado por Deus e trabalhado por Deus. Deus chama ao mesmo tempo que Ele começa a preparar aquele homem para lidar com seus filhos.
você nunca colocaria a construção da casa diante de alguém que não fosse pedreiro ou mestre de obras. Assim como você não deve colocar a sua alma diante daquele que não conhece e não teme a Deus. Portanto, a liderança da casa do Senhor, ela é chamada por Deus, qualificada por Deus e preparada por Deus, para que essa mesma liderança possa trabalhar com a parte mais preciosa que nós temos, que é a nossa alma. Eis porque Cristo dá a sua vida por nós. E eis porque aquele mercenário tenta apenas roubar o nosso bem, a nossa lã, a nossa carne. Lá no capítulo 10 do livro de João, nós temos a qualificação do sumo sacerdote e o mal que um ladrão pode acarretar no meio do povo de Deus. Lá no capítulo 10, o sumo sacerdote Cristo, como nosso bom pastor, ele dá a vida pelo seu povo. Mas percebeu como vive o mercenário, o ladrão? Ele vive do povo. Ele vive do povo. Ele rouba a lã, ele rouba a carne da ovelha. Ele não se importa com as ovelhas. Diferente do bom pastor, que ao invés de viver do povo, dá a vida pelo povo. Aqui no capítulo 18, irmãos, nós temos o dever da liderança qualificada. É não viver do povo, mas viver para o povo. É não extrair as riquezas do povo, mas é, se possível, dar a sua própria vida pelo povo. Se torna até fácil você agora distinguir quem é o seu líder espiritual e quem é um mercenário. O mercenário se importa com o vil metal. O líder espiritual se preocupa com sua saúde espiritual, com a saúde da sua alma. Afinal de contas, todos nós, segundo Coríntios 5:10, devemos comparecer ante ao nosso Cristo um dia, para prestarmos contas dos atos que no corpo fizemos, quer seja bem, quer seja mal. Verso 7: Mas tu e teus filhos, contigo cumprireis o vosso sacerdócio, no tocante a tudo que é do altar, ou seja, tudo que é do culto, tudo que é do serviço de adoração a Deus, e a tudo que está dentro do véu. Nisso servireis, eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estrangeiro que se chegar morrerá. Veja, então Deus finaliza aqui a primeira parte e diz assim: aos levitas é dado o ministério do culto, e vocês farão com que os filhos de Israel plenamente me adorem. Aí Deus diz assim: isso é dádiva, é um presente para vocês. Veja, perceba como é que Deus chama o culto. Deus chama o culto de presente. Essa reunião que Deus nos chama para sairmos de nossas casas, para nos apresentarmos diante dele, é um presente que Deus nos dá. Deus diz assim: isso é dádiva que eu vos tenho dado. No entanto, o estranho não se achegue diante de mim, porque ele morrerá. E perceba como isso se cumpre hoje. Você quer saber quem é um estranho que se apresenta diante do Senhor? Olhe para as pessoas que estão do seu lado e observe como elas se comportam diante do culto. Essas pessoas são pessoas estranhas, que não deveriam viver no seu convívio, porque elas tratam o culto com menosprezo.
Por um único motivo: porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Não querem viver para a glória de Deus. Não se sentem à vontade no culto. Se preocupam muito mais com as coisas de casa, com seus afazeres, com aquilo que deseja, do que viverem para a glória de Deus. É o estranho. Ele iria se achegar diante da tenda da congregação e ele estaria perdido. Ele ia dizer assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no meio desse povo? O que eu devo fazer? Portanto, ele não conhece a Deus, nem se lembra de pedir perdão pelos pecados. Está morto. Está morto. Irmãos, levem essas palavras na mais alta consideração. Elas são palavras atualíssimas. Se no antigo pacto, como esse que nós estamos chamando, daquele que não conhece a Deus de estranho, o Novo Testamento chamará ele de joio. O novo pacto chamará de joio. E perceba, onde há trigo, há joio. Onde há trigo, há joio. E tanto o trigo como o joio estão no campo, ou seja, diante da seara do Senhor. Mas atente, assim como o estranho morria e era apartado da congregação, o trigo é retirado e colocado fora do celeiro. Aliás, o joio era retirado e colocado fora do celeiro, não era colocado junto ao trigo. Percebe-se claramente, irmãos, que geralmente entre o povo de Deus, infelizmente, há estranho e há joio, pela forma como os homens se comportam diante do culto. É sempre com pesar. É cara de enfado, é cara de sono, é cara de tristeza, é cara de raiva, é desânimo. É o estranho, é o joio. E eles estão sempre entre nós. Perceba agora na segunda parte, hein, que o Senhor dará regras de como as coisas devem ser tratadas pelos sacerdotes. Verso 8 ao verso 10. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas, alçadas com todas as coisas santas aos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. E terás das coisas santíssimas do fogo todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás. Todo homem a comerá. Santas serão para ti. O que Deus estava dizendo como direito para os filhos de Israel? Veja o alerta. Vocês se apresentam no culto, mas todas as coisas que fazem parte do culto são santíssimas. Infelizmente, há quem trate a hora da oração com desdém. Na hora de orar, alguém vai dar um recado. Na hora de cantar, alguém sai para fazer alguma coisa. E na hora de ouvir o evangelho, alguém se mete a pensar em outra coisa. Que parte do culto é menos inferior do que a outra? A resposta aqui pelo Senhor é que nenhuma das partes são inferiores. Todas as partes do culto, tudo que pertence ao culto é santíssimo. Deus está recobrando os filhos de Israel, dizendo assim: tudo que vocês veem diante da tenda da congregação é santíssimo, é santo, saibam disso.
não brinquem com isso. É como se Deus estivesse fazendo lembrar Arão. Você lembra do que aconteceu aos seus 2 filhos, Nadab e Abiú, os teus primogênitos, que não levaram em consideração o culto e o que sobreveio a eles? Nós já passamos aqui por essa parte, nós já pregamos nisso. Números capítulo 10, como eles morreram, porque trataram com desdém as minhas leis, as minhas ordens. Não fique pensando que quando você sai da sua casa e vem para a igreja, e que está no momento da oração, ou da pública leitura da palavra de Deus, ou da pregação do Evangelho, ou da ministração de algum sacramento, seja o batismo, seja a ceia do Senhor, ou na hora dos cânticos, que uma dessas partes aqui seja menos importante. Há quem pense que o ponto áureo do culto é quando você ouve a palavra de Deus. Nossa, ouvir a palavra de Deus, veja, de fato é importantíssimo. Certa vez eu disse aqui na igreja, quando ouvimos a palavra de Deus, é como se nós chegássemos no topo da montanha e nos assentássemos sobre a rocha para dizer assim: Senhor, fala conosco. Mas pensa, para você chegar no topo da montanha é preciso que você comece a subir a montanha. Então, assim como é importante você ouvir a palavra de Deus, é importante para você adorar a Deus conforme Ele ordena e convém para vós na sua palavra. Perceba só, irmãos, o que é que nós cantamos aqui na igreja? De forma rápida, nós cantamos a palavra de Deus. O que é que nós escutamos na pregação? Palavra de Deus. O que é que nós oramos para que Deus nos ouça? A palavra de Deus. E o que é que nós confessamos? A palavra de Deus. Portanto, se tudo é palavra de Deus, não existe e não deve existir no culto uma parte inferior, uma parte superior. Todas elas são de igual teor. A uma nós escutamos como narrativa, que é a pregação. Em outro momento, nós poetizamos a palavra de Deus quando nós cantamos. Em outro momento, nós teatralizamos a palavra de Deus quando nós ofertamos, quando nós tomamos da ceia do Senhor, quando participamos do batismo. Na outra, nós fazemos um drama quando nós oramos. Mas veja, se as partes são diferentes por sua natureza, mas todas elas refletem a palavra de Deus. Então, na hora de você vir para o culto, então tome cuidado com o que você faz com a sua alma. Vocês lembram da importância que Cristo dá na sua ligação com o Senhor? Ele está na cruz, e por causa dos nossos pecados lhe sobrevém a ira do Senhor. E por alguns momentos em que ele passa provando da ira do Senhor, veja, não tomando do gozo do Senhor, mas tomando da sua ira, o que é que ele diz? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Alguns momentos. Eu não sei como é que você consegue viver muito tempo ainda distante de Deus. Talvez seja por 2 motivos, ou um dos 2 motivos. Ou porque você não conhece a Deus, ou porque você nunca experimentou de Deus. Porque se tem um prazer que sonda a vida de um crente, é que uma vez que ele experimenta o Senhor, nunca mais ele quer largá-lo. Ele usa para a sua vida aquela mesma verdade expressa por Pedro: para onde iremos nós? Aí o crente diz assim: para onde iremos? Para onde irei eu? Se só tu tem palavra de vida eterna.
Ou seja, nenhum segundo esse crente suporta viver distante do seu Senhor. Quanto mais por longos períodos. Que parte do culto é importante? Todo culto. E como é que nós provamos que nós entendemos errado? É quando chegamos fora da ordem inicial do culto. Quando nós chegamos, quando a oração já tem sido feita, quando a leitura tem sido feita, quando os cânticos estão sendo entoados. Tem crente que chega aqui na hora que a palavra está sendo pregada. Esse crente pensa assim: eu vou para o culto pelo menos para ouvir a palavra de Deus. Não venha, fique em casa. Você está em transgressão. Você vai entrar por essas portas para ouvir uma palavra que se virá para você de muita ira, que revelará para você o grande constrangimento da sua alma, porque você acabou de entrar pelas portas, mas não pediu perdão a Deus, acabou de entrar pelas portas, mas não adorou a Deus, acabou de entrar pelas portas, mas não confessou a palavra de Deus. É como alguém que fosse convidado para um jantar e chegasse na hora da sobremesa. Você já imaginou? Alguém diz assim: olha, vai lá na minha casa, eu quero lhe dar um jantar, eu vou fazer um jantar para minha família e para a sua. Aí por corte, você chega antes do jantar ser efetuado, obviamente. Você vai se confraternizar com aquela família hospedeira que tá dando a você essa dádiva de um jantar. Você senta, você conversa, depois o jantar é posto à mesa, a oração é feita, aí você come do jantar, terminada aquela comida, você come a sobremesa, tem toda a ritualística, né? Você se levanta, sai, vai conversar lá fora, termina a conversa, vai para casa. Mas imagine, você é convidado para o jantar e na hora de chegar, chega na hora da sobremesa. Ora, você perdeu a conversa inicial, você perdeu de se assentar à mesa, você deixou de ouvir a oração, você deixou de tomar da ceia, só está tomando ali da sobremesa. Olha a desconsideração que você teve para com aquele que lhe convidou. Crente, você mostra toda a desconsideração que tem por Deus quando você chega atrasado no culto e que perde a oração de remissão de pecados, a adoração solene a Deus, a confissão da palavra, a leitura das escrituras, nem sequer escuta a santa convocação. Mas porque existe uma dicotomia na sua mente. É porque você pensa que na hora da ministração da palavra, esse momento aqui, é mais importante do que as outras partes do culto. Não é, meu irmão. Tudo que faz parte do culto é santo, de igual modo e de igual teor. E como já aconteceu casos aqui, de alguém que chega para ouvir a santa convocação, faz a oração de perdão de pecados, recebe e escuta o perdão divino, canta louvores ao Senhor, adora a Deus divinamente, mas na hora da ministração da palavra se ausenta da pregação da palavra de Deus, porque já disse: eu já terminei de cultuar a Deus, agora já estou apto para ir para minha casa. Desconsiderou a pregação do Evangelho. Meu irmão, isso é loucura que você está fazendo com sua alma. Isso é loucura que você está fazendo com sua alma. E deixa eu lhe dizer algo: não é a mim que você está constrangendo, é a si mesmo. E não é a mim que você está irando, é a Deus. Se os nossos erros fossem apenas em recomendação a ir ao pastor, veja, o que o pastor poderia fazer com um crente que se ira? No mundo ele vai levar para o conselho e esse crente vai ser disciplinado. O problema é que a ira é provocada a Deus, que pode nos matar e nos lançar no inferno. Porque o nosso problema é com Deus. Perceba agora, irmãos,
como esse problema ele será resolvido? Verso de número 11 ao verso número 19. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel a ti, teus filhos e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Tudo que tiver limpo na tua casa delas comerá. Todo o melhor azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as tuas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa os comerás. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, ou o primogênito da cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas assadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua, de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo. Agora vejam só, do verso 11 ao verso 19, Deus faz lembrar que tudo que o homem faz, entrega aqui no culto a Deus, era para o seu próprio benefício. Como é que nós corrigimos os nossos erros da hora do culto? Irmãos, primeiramente sabendo que tudo que nós fazemos aqui não é para o bem de Deus, porque Deus nunca está mal, é para o nosso bem, é para o nosso próprio bem. Os sacerdotes que apresentavam aqueles mesmos bens diante do Senhor, o Senhor os devolvia. Ora, irmãos, do que o Senhor necessita? Ora, Deus tem sede para pedir algo? Certamente não. Deus tem fome para pedir alimento? Certamente não. Mas olhe a pedagogia da retribuição. Eles chegavam com os alimentos, com os animais, com os frutos e as primícias da terra para oferecerem a Deus, e aquilo o Senhor recebia, e de forma graciosa o Senhor lhes devolvia, o Senhor lhes dava. A oferta que ia para Deus revolvia para o povo. Para os sintomas disso, observem, Deus estava dizendo pedagogicamente para o povo: aquilo que vocês fazem para o próprio bem, mas aquilo que vocês fazem para o próprio bem são coisas que vieram de mim. Veja, eles trazem da terra e oferecem ao Senhor, o Senhor toma a oferta e dá ao povo. O povo recebe literalmente das mãos do próprio Deus. Você chega no culto e você prova de todas as partes dele para o bem da sua alma. E veja como isso é verdadeiro, irmãos. Você chega para o culto e escuta Deus lhe chamando para uma conversa. Olha o privilégio. Não é o homem mais rico da cidade, não é a principal autoridade da cidade, não é a principal autoridade do país que está lhe chamando, é Deus que está lhe chamando. Você vai se apresentar diante de Deus, aí você tece uma oração a Deus, mas perceba que a oração é para o seu bem,
É você dizendo assim: Senhor, eu tenho pecado contra ti. Aí o Senhor diz assim: portanto, eu te perdoo. É para o seu bem. Aí, visto que Deus lhe perdoou, você diz assim: porque o Senhor me perdoou, eu te cantarei louvores. Aí você canta a Deus a palavra dele, a palavra que está alimentando a sua alma. Veja, quando você dá a Deus, a palavra culto é entrega. Então, quando você dá a Deus o louvor, é esse mesmo louvor que está alimentando sua alma. Quem está sendo beneficiado com isso é você. Aí você diz assim: agora eu vou confessar a palavra. Aí confessa aquilo que crê, aquilo que lhe guarda, para que você entenda isso. Tem uma história do 2º século de um rabino muito rico que vivia no território romano e que era muito amigo de um grande guarda romano, de um general romano. Então o general convidou aquele rabino para ir na sua casa, para que eles tomassem uma ceia juntos. E ao chegarem na casa, e o rabino com sua família, ao chegar na casa, portanto, desse general, o general lhe presenteia com uma pedra raríssima, uma pedra preciosa. O rabino, grato com aquele presente, guarda o presente, agradece ao general e, terminada a ceia, retorna para a sua casa. Em retribuição, o rabino, portanto, convoca o general para ir na sua casa, porque ele quer lhe dar um banquete. Ao que o general atende e vai juntamente com sua família. E ao chegar na casa do rabino, eles tomam da ceia. O rabino lhe preparou uma ceia fartíssima. E na hora de retribuir o presente, o rabino lhe dá um trecho da palavra de Deus. Ao que o general recebe, mas faz um comentário. Ele diz assim: na minha casa você recebeu uma pedra valiosíssima. Eu vim na sua casa, e perceba, eu estou recebendo um pedaço de papel, um pergaminho, um pedaço de pano. Olha o que o rabino retruca: a joia que você me deu vai demandar de mim muito esforço para que eu possa guardá-la. O presente que eu lhe dou vai guardar você. Quando você confessa a palavra de Deus, você confessa justamente aquilo que está guardando a sua alma. O guarda da sua alma é a palavra que você confessa, é o Deus que você crê. Nas partes do culto, o beneficiado é você, não é Deus. Afinal de contas, Ele não precisa de nada. Ele é poderoso por si, gracioso por si, independente da sua criação, livre de fantasias e necessidades. Ele é completo em si, não precisa de nada, absolutamente nada. Por isso que todas as partes do culto, elas devem ser amplamente respeitadas. Amplamente respeitadas. Quarta parte, irmãos, observem agora o verso de número 20 ao verso de número 32. Agora os filhos de Israel entendem as partes do culto quando o Senhor lhes declara no verso 20: eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. O que é que Deus estava dizendo para eles? Nenhum bem que vocês possuam é tão valioso quanto eu, e é por isso que nós devemos honrá-lo. Nenhum bem que nós possamos ter é tão precioso como Deus. Por quem eu zelo aqui, irmãos? Por aquilo que tenho? Ou por Deus, o meu Senhor? Por quem eu zelo? De quem eu cuido?
Das coisas que tenho ou das coisas do Senhor? Visto que Deus é a nossa herança, é o nosso bem maior, é o nosso bem por excelência, é o nosso grande bem. Mais uma vez eu quero recordar a você aquelas palavras de Cristo: passarão os céus e a terra. Eis o motivo porque eu me importo com as coisas de Deus, porque são coisas eternas e não passageiras. Eis porque que eu me volto para Deus, porque as coisas que Ele me dá não somente cuidam de mim, mas permanecem para sempre. É por isso que eu me volto para Deus. Na quarta parte, agora Deus faz com que os sacerdotes e os levitas entendam porque todas as partes do culto são importantes, porque todas elas revelam a natureza, o caráter de Deus, e porque elas revelam natureza e caráter de Deus, todas elas devem ser amplamente preservadas e cuidadas, com maior esmero, com maior esforço, com maior cuidado, com a maior diligência. Veja, mas aqui revela também a nossa incredulidade, irmãos. Aqui revela a nossa incredulidade. Quando eu lecionava em João Pessoa, no curso para alguns jovens, eu disse para eles que nós crentes somos os mais incrédulos. Nós crentes somos os mais incrédulos. E eu disse: eu posso provar isso facilmente. Facilmente. Quando nós recebemos a convocação de alguém que tem autoridade estatal, nós nos apresentamos com a melhor roupa, de forma antecipada, não é nem pontual, é antecipada, e escutamos com o maior apreço. Nós fazemos isso porque nós estamos vendo a autoridade diante de quem nós estamos. A maior autoridade que há nos convoca para cultuar. Nós não nos importamos como vemos para a casa do Senhor. Chegamos aqui, em vez de sentar na cadeira, a gente queria deitar numa cama. Revela a nossa incredulidade, irmãos. Não prestamos atenção nas palavras de Deus. Não obedecemos aos seus juízos e estatutos. Às vezes nos apresentamos diante de Deus como se fôssemos nos apresentar diante de qualquer um. Não chegamos diante da forma exigida por Deus. Furamos o culto, né? Veja, mas isso revela como nós tratamos as coisas do Senhor. Isso revela onde está o nosso coração. E aqui encerro. Na quarta parte, Deus revela claramente para o povo que Ele, o Senhor, era o tesouro do povo. Mas Ele somente seria o tesouro do povo se o coração do povo estivesse junto a esse tesouro. Porque disse Cristo: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Pergunte para você mesmo: aonde está seu coração agora? Pois bem, de acordo com sua resposta, ali está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. O que é que nós aprendemos aqui no capítulo 18, irmãos? De forma rápida. Na primeira parte, irmãos, aprendemos claramente que o Senhor nos chama e nos qualifica como sacerdotes para se apresentarem diante dele.
Na segunda parte, nós aprendemos claramente que o Senhor nos dá a entender que todas as partes da sua adoração são partes importantíssimas. E na terceira parte, ele a chama de partes santas. E requer de nós uma ampla e clara diligência, para que na quarta parte nós possamos aprender que Ele, o Senhor, é a nossa maior herança, é o nosso maior tesouro, é o nosso prêmio por excelência. E nós não podemos olvidar disso. E deixa eu lhe dizer algo que talvez fará muito sentido para a sua vida. Por favor, não me entenda mal, mas é somente a verdade. Se o seu coração está no Senhor, então ouse se apresentar diante dele sempre. Se o seu coração não está diante de Deus, então vá viver a sua vida, é muito melhor. Viva a sua vida do jeito que você quer. Se você pensa que vir para a igreja que lhe faz crente, está enganado. Deixa eu repetir aquele negócio lá que muita gente pensa que é engraçado, mas não é. Veja, toda a vida que eu estou na garagem lá de casa, eu nunca imaginei que eu fosse um carro, só porque eu estou na garagem. Todas as vezes que eu entro numa farmácia, eu nunca me imaginei como um remédio. E todas as vezes que eu vou no banco, eu nunca me imaginei como uma nota de cédula de dinheiro. Como também a minha presença aqui no culto não me faz de um crente. Se você pensa que porque você vem para a igreja, você é crente, você está muito enganado. Você está muito enganado. Isso não lhe faz crente. Na verdade, irmãos, nós temos um amplo compromisso com Deus. E, portanto, nós devemos viver para a sua glória. Afinal de contas, Ele é o nosso tesouro. E se Ele é o nosso tesouro, nós devemos atender a essas recomendações que os 32 versos do capítulo 18 do livro de Números nos dá. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Logo depois da oração, nós vamos receber a bênção divina. Depois da bênção divina, eu pedi para que os irmãos cantem conosco o cântico de número 42 do nosso inário. E logo depois do cântico, eu peço que você não se ausente, não saia, mas fique sentadinho onde você está. Nós temos aqui algumas coisas que eu gostaria de propor com vocês. Vamos orar, irmãos. Soberano Senhor, nós te adoramos e te agradecemos por todo o contato e convívio que nós temos contigo. Afinal de contas, a tua presença nos alegra e a tua palavra verdadeiramente nos alimenta. O Senhor tem sido o nosso rochedo, a nossa espada. O Senhor tem sido aquele que tem nos guiado por caminhos bons, onde a tua palavra tem sido guardada e preservada em nossos corações. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, para a honra do Rei e para a glória de Cristo. Continua-nos, ó Deus, nos abençoando e nos firmando em toda a tua palavra, para que em tudo nós sejamos homens e mulheres diligentes para a tua boa obra. Em nome de Cristo, para o louvor da tua glória, que nós oramos, e oramos agradecidos agora e para todo sempre. Amém.